Você sabia que o quadro da Mona Lisa já foi roubado de dentro do Museu do Louvre? Pois é, até o Picasso foi um dos suspeitos. Mas o verdadeiro ladrão, na verdade, era um italiano que disse que roubou a obra porque ela deveria voltar para o seu país de origem. Você já parou para pensar em quem são os donos das coisas que estão expostas nos museus? Ou melhor, há um dono para esse tipo de coisa? Deveria haver? Afinal de contas, a quem pertence os objetos históricos e as obras de arte? Eu sou Samu Strazer Eu sou a Miviki. e hoje a gente vai falar sobre repatriação de objetos históricos, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Um tema que é já até um trava-língua, né, de falar, né, Vicky? Repatriação de objetos históricos. Tema diferentão, mas que é uma discussão recente aí. Tem, sei lá, umas 2 décadas que a gente está discutindo sobre isso, né? E mais importante pra caramba também. Exatamente, Samuel, muito importante. E assim, galera, para ter um exemplo do que seria a repatriação de objetos históricos, como aqui não pode ser, a gente sempre dá um exemplo da cultura pop. Se você é um pequeno nerd que gosta dos filmes da Marvel, como eu, você vai pegar essa referência, que é do primeiro Pantera Negra. O filme do Pantera Negra começa, né, com um grupo ali de criminosos invadindo um museu e roubando alguns objetos. Só que a justificativa para o roubo desses objetos por parte desses criminosos, desses terroristas, é justamente pegar aquilo que já era, que não pertencia àquela população, a população do museu, né, o povo que estava ali, né, naquele país que estava o museu, que no caso era um objeto de Wakanda que estava sendo exposto e esse objeto não estava em Wakanda, né? Tanto que o Killmonger, né, que é o vilão do filme, ele fala, eu não tô roubando, eu tô pegando o que já era nosso, isso não deveria estar aqui desde o começo, né? E ele traz essa discussão. Na verdade, essa discussão, né, os desdobramentos dessa discussão perduram pelo filme todo. E no final, a gente até chega à conclusão de que o vilão nem é tão vilão assim, né? Porque ele estava querendo, na verdade, retomar a cultura do povo dele, e expandir, né, a valorização da cultura de Wakanda e tudo mais, que o Wakanda não se ligava com as coisas externas, né? Perfeito, Samu. E esse é um ótimo exemplo para a gente poder falar, né, de repatriação de bens históricos, bens culturais, porque é justamente isso, né? Repatriação é trazer de novo para a pátria, né, para o seu país, algo que pertence a você, algo que pertence ao seu povo. E quando a gente olha para esse tema, né, realmente parece difícil, um tema difícil de ser comentado, de ser explicado. Só que olhando para essa cena do filme, que é uma cena rápida, né, pode até passar despercebido, mas é uma cena que tem uma representatividade muito forte. E falando então, né, gente, desse tema, como o Samu disse, né, nas últimas 2 décadas, muitas polêmicas, né, vêm surgindo em relação a esse assunto. E muito por conta, né, dos estudos pós-coloniais, né, de pesquisadores, e também muito por conta de grupos que antes eram muito marginalizados, né? Povos originários que antes não tinham voz, que antes não tinham espaço e que começam agora a olhar para a história, olhar para como a história foi construída, como foi contada, como aconteceu e começar então a reivindicar aí por seus direitos, e um deles entra aí nessa questão dos objetos que então pertenciam, né, objetos que poderiam ter pertencido, que pertenceram na verdade a esses povos, mas que num período principalmente, né, de colonização territorial, né, um período histórico de colonização em que, né, países, seja através da guerra ou até de uma colonização menos violenta, mas assim com uma influência muito forte, né, cultural, foram então se apropriando desses objetos de forma errada, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro é que esses objetos, a maioria desses objetos hoje em dia, eles estão em museus e
os museus têm um trabalho muito importante de estudo, né, sobre a história mesmo, o que acontecia, como que eram os costumes do passado e tudo mais. Mas o meio por qual esses objetos, esses bens culturais chegaram até os museus, muitas vezes foi por vias injustas ou vias violentas. Então a maior parte desses objetos são espólios de guerra, entendeu? Então essa é a discussão, né? Eles foram tirados da pátria deles em um período de conflito ou de colonização ou realmente de guerra, né? E levados para outra pátria. E ok, hoje os museus, eles fazem esse trabalho de conservação e tudo mais, fazem esse trabalho de estudo, mas a maneira como que chegou lá não foi uma maneira ética, né? Então, Perfeito. Tem essa questão. A gente tem dois lados da história, né? De um lado, a gente vai ver, então, os povos originários, né? De diferentes países querendo, então, esses objetos, esses bens que fazem parte, né? Da sua identidade cultural como povo, que fazem parte de sua história. E do outro lado, a gente tem, então, os museus que fazem um trabalho de resguardo, de pesquisa, né? Então, de cuidado também da história e que, né, acreditam que talvez mantendo esses objetos eles estarão protegendo melhor. Só que cada grupo, né, cada lado vai ter os seus argumentos e a gente vai discutir sobre isso hoje. E assim, eu acho legal, na abertura a gente falou sobre o roubo da Mona Lisa, né? Porque apesar dessa discussão sobre a devolução de alguns objetos ser recente, né, a gente vai comentar alguns casos aqui, mas essa questão de a quem pertence essa arte, a quem pertence esses objetos históricos, ela não é tão recente assim. E aí a gente deu o exemplo do roubo da Mona Lisa, né, que aconteceu em 1911. Olha só, faz bastante tempo já, mais de 100 anos, né? E essa história é muito curiosa, porque o quadro da Mona Lisa foi roubado, só foram perceber 24 horas depois que estava faltando um quadro de Leonardo da Vinci do Museu do Louvre, e o quadro ficou por 2 anos perdido, né? Então não conseguiram encontrar. E aí 2 anos depois a polícia conseguiu a informação de que o quadro estaria na Itália, né? E inclusive quando o quadro foi roubado, né, eu falei na escalada, Pablo Picasso foi interrogado, né? Sobrou pro Picasso, né, que trabalhava por lá, né, no Louvre, tinha uns projetos, né? Mas lógico que não tinha sido ele. Na verdade foi um cara, deixa eu pegar o nome do maluco certinho aqui, Vincenzo Perugia. Vincenzo Perugia. Ele era funcionário do Louvre e um funcionário italiano trabalhando no Louvre, no Museu Francês, e ele levou a Mona Lisa de volta para a Itália, falando que a Mona Lisa deveria estar na Itália, porque Leonardo da Vinci era italiana, Mona Lisa pintada lá e tudo mais, né? Então ele justificou dessa forma pelo roubo da Mona Lisa. Mas o fato é que o próprio Da Vinci que levou a Mona Lisa para a França. Uhum. Ele vendeu o quadro da Mona Lisa para um monarca francês e a Mona Lisa ficou lá, entendeu? Depois ela foi parar no museu, mas ele vendeu para uma pessoa. Então a maneira com que a Mona Lisa chegou à França não foi por um espólio de guerra, não foi um roubo, né? Como a gente vê, por exemplo, com os objetos do Antigo Egito, que estão aí no próprio Museu do Louvre, estão no Museu Britânico, né? Porque a França e a Inglaterra já brigaram pela colonização do Egito. Uhum. Então, nessa guerra, enfim, na época lá de Napoleão, né, eles pegaram e trouxeram muitos objetos de lá.
Inclusive, Samuel, um dia desses eu estava escutando um podcast sobre o Egito e o pessoal estava comentando brevemente sobre essa questão, né? Dos exploradores que foram até o Egito, encontraram artefatos e foram retirando. E daí o pessoal fez uma brincadeira falando assim que só não levaram uma pirâmide inteira porque não dava, porque se desse eles tinham levado. Porque, galera, tem paredes inteiras dentro do Egito, lá dentro do Louvre. Tipo, um negócio de, sei lá, 4, 5 metros de altura, enorme assim. Deitaram a parede num barco e tá lá, entendeu? Exatamente. E, ó, gente, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para falar mais sobre repatriação de bens culturais. Oi, gente, a gente está de volta com o Pode Ser, falando sobre repatriação, né, de objetos, de bens históricos, culturais. E, Samu, a gente contextualizou um pouco no primeiro bloco, né? E agora é importante a gente falar um pouco de alguns bens culturais históricos brasileiros, né, que estão em outros lugares, né, que não estão aqui no Brasil. Bens dos povos originários, né, dos povos indígenas, então a gente vai falar um pouco disso. E para falar disso com propriedade, né, como nós não somos historiadores, Samu, eu trouxe aqui um texto, né, uma pesquisa da FAPESP, inclusive o título é Revisitando e Expondo o Passado, possibilidade de repatriação de bens culturais, mobiliza debate sobre manejo de coleções formadas a partir de legado colonial, para quem quiser procurar. A gente vai pedir para o Thiago botar aí na tela também. E daí, Samu, tem um professor aqui, um historiador, o Rodrigo Cristofoletti, do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que é o FJF, em Minas Gerais, e ele traz algumas informações bem importantes para falar desse assunto. Primeiro, ele fala sobre essa questão da repatriação, né, mostrando então que essas disputas envolvem 3 fatores, né, tem 3 cenários principais quando a gente vai falar desse assunto. E daí esse professor ele vai explicar, né, que um desses cenários é em relação à pilhagem e ao tráfico ilegal de bens culturais. Ele falou assim que essa atividade movimenta cerca de 7 bilhões de dólares por ano. 7 bilhões de dólares por ano, segundo o FBI. Nossa, inclusive. É coisa pra caramba. E o que a gente vê em vários filmes, e é verdade, né? O mercado negro em volta de obras de arte e esses bens históricos é gigantesco, né? E realmente o que a gente vê nos filmes o roubo de uma obra de arte vendendo na Deep Web e tal, isso acontece. Esses dados, eles mostram exatamente isso. Perfeito. E daí o outro cenário é esse que a gente comentou mais no primeiro bloco, que está relacionado então, né, a esse cenário, né, de apropriação indevida de bens culturais durante guerras e ocupações, né? E daí o professor ele fala assim: já os pedidos de repatriação de objetos culturais removidos em circunstâncias coloniais ou análogas às coloniais, como no caso de povos indígenas ou outras comunidades que não puderam impedir a pilhagem de sua herança material, são os que geram as maiores controvérsias, né? Que, como a gente já pôde ver aqui, a gente falou um pouco no primeiro bloco. E daí, a gente vai ter aqui uma outra informação importante, que é, segundo ele, desde meados dos anos 2000, questionamentos a respeito da manutenção de patrimônio cultural de grupos não europeus em instituições europeias têm se ampliado. E daí a gente vai ter um exemplo aqui no Brasil, que as principais solicitações envolvem artefatos indígenas deslocados entre 1500 e 1815, né? Então, que é bem esse período da colonização portuguesa no Brasil. E sabe o que eu acho até engraçado, Vi? Que se a gente for ver alguns filmes, tipo Indiana Jones, tipo os filmes da Múmia, é sempre um americano ou um europeu indo em outro país em busca de um objeto muito importante, e ele tá tentando ser impedido de pegar esse objeto, mas a gente torce para ele pegar, porque teoricamente ele é o mocinho
e pegar aquele objeto e levar para o país dele seria muito bom para estudo e tudo mais, né? Nunca tinha olhado por essa perspectiva, Então, mas na faz verdade, eu pensei sentido. nisso agora. Faz sentido. A gente está validando isso, né? Como se fosse um desafio e tal, sendo que por que o cara vai querer tirar esse objeto da onde ele tá, né? Do país que ele tá. Na múmia, por exemplo, o cara entra lá e quer pegar não sei o que e tudo mais, mas é cheio de gente no Egito, sabe? Que pode preservar essa história, sobretudo agora que a gente está vivendo um período mais democrático a nível global e no Egito também. Então, tipo assim, por que você não avisa o Museu do Cairo, entendeu? Para tomar conta da alguma coisa que você encontrou na pirâmide de Gizé, sei lá, sabe? Ao invés de pegar isso e trazer para algum lugar. E toda aquela questão, né, questão de passar por desafios mortais, né, e tudo mais. É divertido. Eu sou fãzaço de Indiana Jones. Um show de sobrevivência. Mas, né? Beleza, Samu. Então, voltando aqui para o Brasil, um caso emblemático, né? Isso de acordo com essa pesquisa da FAPESP. Um caso emblemático aconteceu em 1987, quando um diálogo com antropólogos que trabalhavam em seus territórios, os Craô, decidiram solicitar a devolução de um machado considerado sagrado, que integrava o acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, né, da USP. Após meses de negociações, a USP devolveu o objeto por meio de uma concessão na qual a propriedade do machado permanece com o Museu Paulista até que seu status de patrimônio nacional seja declarado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, que é o IFAM. O IPAM, né, IFAM. Cada um falando de um jeito, eu não tenho certeza de como fala, você sabe? Eu acho que é IFAM, né? Mas PH, né? Isso, é com PH. É algo que ainda não aconteceu. O machado está sob custódia dos Craô, no Tocantins, tendo retornado à sua função religiosa e social. Então, entra aí, né, essa questão de o que para alguns é um artefato, né, exótico ou bonito, ou meio místico, para outros tem uma função diretamente social e cultural e às vezes até sagrada. Então, às vezes, o uso que algumas coisas, né, o manuseio que algumas coisas têm nos museus, né, por aquelas pessoas, mesmo com boa intenção, não saberem direito por que né, que elas não saberem direito para que aquilo era usado, até pode acontecer isso, né, de um desrespeito com algo que é sagrado para um outro povo, que era o que estava acontecendo então com esse artefato, né, esse machado. E é uma discussão bem ampla, porque o trabalho dos museus, como a gente falou, é muito importante para o estudo da história. Então, a gente sabe muito da história. Aliás, a gente não sabe tanto, mas o pouco que a gente sabe sobre a história dos povos originários do Brasil é muito resultado de pesquisa de historiadores, enfim, trabalho dos museus mesmo, né? Porém, tem esse outro lado também. Não adianta a gente querer manter esses objetos ou manter a história desrespeitando também um povo que ainda existe, que ainda está aqui. É diferente, por exemplo, da gente pegar e querer preservar algo que um vaso do Império Romano, sabe? Que não existe mais, né? E tá lá, tipo, de antes de Cristo. Não, o povo, esse povo, ele ainda tá aqui, sabe? Esse machado, ele ainda tem uma funcionalidade religiosa para eles. E faz parte da identidade cultural deles, né? E daí, só para fechar aqui, um outro acontecimento significativo ocorreu no ano 2000, durante a exposição Redescoberta, 500 anos ou mais, realizada em São Paulo. Na ocasião, foi trazido do Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague, um manto de penas vermelhas que pertenceu aos Tupinambá. Descendentes daquele povo, os Tupinambá de Olivença, eles vivem no município de Ilhéus, na Bahia, e ao tomarem conhecimento do artefato, reivindicaram sua permanência no Brasil. A demanda, no entanto, não teve sucesso. Até meados do século XVIII, os Tupinambá se dividiam em diversos grupos espalhados por toda a costa brasileira, do Pará a São Paulo. E mais de um grupo se considera seu descendente. E daí, se o pedido de repatriação dos Tupinambá de Olivença fosse acolhido, muito provavelmente
provavelmente surgiriam disputas em torno do manto. E daí o Cristofoletti, né, ele faz esse comentário e ele indaga, né, que se nesse caso o mais adequado teria sido então o Estado brasileiro, né, se responsabilizar por essa solicitação, né, e trazer isso para o Brasil, enquanto, né, depois se discutiu o que seria feito com o manto, se um povo seria incumbido de tomar conta desse manto e tudo mais. E daí, criado em 1819, o Museu Nacional da Dinamarca teria recebido a capa, como esse manto, né, como parte de uma coleção que foi do Maurício de Nassau, chefe da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais em território brasileiro. Então a gente tem aí essa questão, né, de que esse objeto ele foi conseguido num período então de colonização. E daí os povos originários agora estão tentando esse manto de volta, né? Até eu acho que um foi conseguido, né? Eu acho que conseguiram. Eu acho que eles conseguiram um. Mas existe, eu acho que talvez 5 ou 6, né? Existe, sei lá, eu acho que quase 10, né? Existem algumas unidades desse manto que estão lá no museu. E assim, eles ficam, sabe, criando criando impedimentos, sabe? Para trazer o manto. Lendo sobre esse caso, existe atualmente no momento, né, uma ideia de se realmente a Dinamarca quer devolver, mas também sabendo para onde que isso vai, né? Mas enfim, vamos fazer mais um intervalo, aí a gente volta depois no próximo bloco para continuar falando sobre essa situação desse manto aí. De volta com o Pode Ser, e nesse assunto, né, do manto Tupinambá, que é recente, né, do ano passado essa discussão, a Dinamarca realmente concordou, vai devolver. A gente ainda não tem informações atualizadas em que pé que tá, mas se já devolveu, né? Ou não, o que se sabe é que lá existem esses outros, tem pelo menos mais 4 unidades desse manto com a Dinamarca, e outros objetos Tupinambá, e existiam outros desses mantos, além desses que estão na Dinamarca, todos eles em terreno europeu. Nenhum estava aqui no Brasil, né? A Dinamarca concordou em devolver, doou, né, para o Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro, e eu acho que já é um primeiro passo ótimo, porque nada melhor do que a gente cuidar da nossa própria história. E a gente fica aí na espera, né, da Dinamarca enviar todas as outras não tem atualização sobre, né, como que pé que tá, mas a gente tem que ter aqui. Exatamente. E os museus, eles entram, né, principalmente os museus que possuem grande quantidade de material que pertencem a outros países, entram muito com esse argumento de que eles já cuidam, eles já desenvolvem pesquisas, né, eles resguardam esse material. Só que a partir do momento que o país, né, de origem desse material, que o povo de origem desse material também tem condições de preservar isso, nada mais justo do que retornar, né, esse material, porque provavelmente foi conseguido numa situação aí de exploração, né? É a questão da Pedra de Roseta, que vou comentar rapidinho. Era nessa época aí que Napoleão estava guerreando lá para pegar o controle do Egito, aí as tropas dele encontraram essa pedra aí com um monte de escrito. E aí a Inglaterra conseguiu derrotar as tropas da França lá no Egito e roubaram essa pedra, pegaram essa pedra para eles. Beleza, levou embora essa pedra para a Inglaterra. E aí os estudiosos, eles conseguiram, através dessa pedra, entender e começar a ler os hieroglifos, né? E aí, a partir disso, a gente conseguiu aprender muito sobre a cultura egípcia passada, né? Então, assim, foi conseguido num período de guerra, foi importante esse estudo dos pesquisadores com base nesse objeto, mas agora o Egito não está mais em guerra. Entendeu? Nessa época era perigoso deixar uma coisa importante lá, pode até ter esse argumento, porque era guerra toda hora, disputa territorial, tudo mais, mas agora
o Museu do Cairo pode se preocupar com isso, né? Então, assim, é a mesma coisa a gente. O Brasil não é mais uma colônia de exploração. A gente é um país soberano. A gente tem museus aqui e tem os nossos próprios pesquisadores. A gente é capaz de preservar e estudar a nossa própria história. Perfeito, e a gente reforça aí a importância dos museus, né? Tem uma frase de um filme que eu gosto muito, que é Uma História de Amor e Fúria, que é mais ou menos assim, não lembro direito, mas viver no presente sem olhar para o passado é como andar no escuro, é mais ou menos isso. Então, assim, é importante a gente ter, né, museus que resguardem a nossa história, resguardem a nossa identidade, só que é importante a gente lembrar também que, por exemplo, como os povos tupinambás, né? Eles, aquilo faz parte do dia a dia deles, né? Então tem essa discussão do que é história para uns e o que é dia a dia do outro. Outros. Exatamente. E os museus, eles surgiram, né? Bem num contexto, contando uma historinha aqui, né? De mitologia grega. Museu vem de Templo das Musas, né? Sendo que as musas, elas seriam filhas de Zeus com Mnemosine, que seria a deusa da memória. Então as musas, elas, cada uma, né, seria responsável por algo relacionado à arte ou à ciência, né? E elas seriam, então, fontes de inspiração. Então, os museus, né, surgiram, assim, não essa ideia de museu moderno que a gente tem, mas a primeira ideia de museu surgiu mesmo na Grécia com essa ideia de ser um espaço para pesquisa, para inspiração, para conhecimento. Então, os museus, eles continuam com esse objetivo. Só que, claro, as pessoas que são responsável por esses museus precisam ter essa humanidade de saber que nem tudo é uma questão de posse, né? Se algo que é importante para a cultura de um povo precisa voltar para esse povo, deixa voltar para esse povo, né? Exatamente. Pessoal, então é isso. Pode ser de hoje fica por aqui. Eu espero que a gente tenha levado essa discussão de uma maneira bem tranquila aí para você refletir, que é muito importante. A gente está vivendo isso atualmente, né? E, enfim, vai em museus conhecer a história do Brasil, conhecer outras histórias, que é bem legal. É isso, gente. Dinamarca, devolve os nossos mantos. A gente precisa ver eles. E assim, antes disso tudo, né, os povos indígenas querem retomar isso, né? Querem ter a sua história de volta. Gente, é isso. Até o próximo episódio. Até mais.